Você que trouxe a Bíblia, se puder abrir ela, abra em João capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 31 ao versículo 34. João capítulo 4, versículo 31 ao 34. Louvado seja Deus. Diga comigo, Deus está no controle. Isso aí. Obrigado, irmã Ângela. Há um galardão no céu te esperando. Sabia disso? Isso é Bíblia. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água a um dos pequeninos de Deus, ele recebe galardão. Amém? Isso é Bíblia, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus, João capítulo 4, versículo 31 ao 34. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por tua graça, amor, misericórdia, por tua bondade, que se renova mais uma vez sobre cada um de nós. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Hoje é uma noite memorável, onde mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de sentar à mesa contigo, de sermos ministrados, de recebermos o alimento, de participarmos da ceia e cultuarmos o teu nome. Pai, a igreja está aqui, uma parte dela, pois ela está espalhada pelo mundo. E nós queremos te convidar com humildade e simplicidade, amigo Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra, move-te em nosso meio, nos ajuda a glorificar o nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração nesse momento voluntariamente, para receber a tua palavra, receber o teu ensino. Com a autoridade que o Senhor me concede, eu paraliso toda atuação no reino do Espírito, contrário ao culto, contrário ao momento da palavra, contrário à vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Envia anjos dos céus para esse lugar nesta noite. Pai, anjos de guerra, anjos ministradores, que eles estejam ministrando, estejam guerreando, que haja anjos aqui em cima do templo, embaixo nas escolinhas, ao redor desta casa, na porta do templo. Senhor, que os teus anjos vasculhem e percorram toda essa casa e venham manietar e remover tudo que não procede do Senhor. Nós queremos apenas ouvir a tua voz e somente ela. Que toda voz contrária se cale nesta noite, e o teu reino, tua vontade, tua justiça e o teu querer, mais uma vez, se estabeleça em nosso meio. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não existe coincidência no reino de Deus. Existe a vontade de Deus. Quem concorda? Deus, ele é soberano. Você viu a dança essa noite? Quantos foram ministrados pela dança? A passagem aonde essas irmãs trouxeram a realidade da dança, a ministração, falava sobre o poço de Jacó. Justamente o texto de João, capítulo de número 4.
E a palavra que o Senhor me deu para ministrar com a igreja é João, capítulo 4. Aleluia! E eu nunca pergunto para as irmãs qual é o tema, qual é a ministração, qual é a dança, porque nós precisamos aprender a nos mover pelo Espírito de Deus. E quando eu vi esse poço, quando eu cheguei na igreja, esse poço, ele estava ali. Eu disse: uau, tem mistério aí. E eu comentava com o pastor, ele disse: vamos deixar o poço lá em cima. E eu disse: pode deixar. Depois, na hora do final, a gente remove e coloca lá. Queridos, João capítulo de número 4, o autor que leva o nome do livro, João, ele vai iniciar o capítulo 4, declarando que Jesus estava se dirigindo da Judéia para a Galiléia. E antes de começar a ministrar aqui, eu fui pesquisar a distância de Judéia para a Galiléia. Fui no Google e a distância que o Google me disse: 172 quilômetros. Então Jesus estava saindo de uma localidade para ir a outra localidade. Como que eles se deslocavam naquela época? De carro? Não. A grande parte das viagens que eles faziam era a pé. Quantas horas levou essa viagem, esse deslocamento de Jesus? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, que ele ia precisar parar. De tempos em tempos ele e os demais precisar parar, para descansar, para se alimentar, para dormir. Uma viagem de 172 quilômetros de carro você faz em 2 horas e meia, 3 horas. Mas andando, em apenas um dia você não consegue fazer. São vários dias. E a Bíblia vai declarar que Jesus estava indo e ele para em uma cidade, em uma região, uma localidade de Samaria. E ele fica à beira de uma cidade por nome Sicar. E nessa cidade havia justamente um poço. Um poço conhecido pelo Poço de Jacó. Porque outrora, quando os israelitas estavam vivendo naquela região, peregrinando naquela região, Jacó, ele abriu um poço. E justamente por Jacó ter aberto aquele poço, o poço recebe o nome pelo autor daquele poço, pelo construtor, Jacó. Jesus, ele estava ali cansado e com fome. Diga: cansado e com fome. Imagina você esta viagem longa. Jesus estava cansado. Jesus estava com fome. E a Bíblia diz que o poço ele ficava fora da cidade. Não era dentro da cidade. A cidade de Sicar, ela foi construída depois. E esse poço ficou mais afastado da cidade. E Jesus decide permanecer ali, tendo um momento de descanso. Ele sabia que se ele fosse com os discípulos para dentro da cidade, o que iria acontecer? O que iria acontecer? Se ele entrasse com os discípulos para dentro da cidade, o que iria acontecer? Uma multidão iria rodeá-lo. Quem concorda? Mas naquele momento ele queria apenas sentar. Permita-me. Meus pés estão doendo. Ele apenas queria sentar e se alimentar, recobrar as forças para seguir viagem. Mas o que acontece? Jesus olha e uma mulher, próximo do meio-dia, está saindo da cidade para tirar água do poço. E Jesus, querido, ele não perde oportunidade. Jesus nunca vai
perder uma oportunidade de ministrar, de abençoar alguém. Quando Jesus viu aquela mulher vindo no relente do sol do meio-dia buscar água, ele começa a interagir com ela, ele começa a dialogar com ela, e a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela fica impactada com Jesus. Jesus vai revelando detalhes da vida dela que ninguém sabia, ele não conhecia ela. E no final da interação, do diálogo, Jesus olha para ela e diz: eu sou o Cristo, eu sou o Messias que vocês estavam aguardando. E ela fica impactada, diga impactada, porque ele revelou a vida dela. Vamos supor que você entra a primeira vez nessa casa, e Deus começa a me revelar toda a sua vida. E eu chego diante de você e começo a dizer: Débora, você está vivendo isso, isso, isso. Você está passando por isso, por isso, por isso. Você pensa isso, 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 isso. Como ela vai ficar? Como você vai ficar, Débora? Impactada. Uau! Deus existe. Deus é real. Assim essa mulher ficou impactada, e ela começou a crer de todo o coração que realmente aquele que estava ali à sua frente era Jesus, o Filho de Deus. E ela deixa o cântaro que ela estava querendo encher para levar a água, ela deixa ali na beira do poço e ela vai para a cidade, e ela começa a dizer a todos: ei, eu acho que eu encontrei Jesus, o Messias. Eu acredito que eu encontrei esse homem, porque ele me revelou tudo. E aqueles homens foram com ela até onde estava Jesus. E nisso, querido, estava vindo também os discípulos de Jesus, trazendo comida, porque ele havia pedido: me tragam comida, eu quero comer, eu estou com fome. E quando os discípulos chegam com a comida, Jesus diz algo extraordinário para eles: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Os discípulos não entenderam, porque eles estavam andando no natural, no carnal. Eles estavam vendo as coisas com os olhos naturais, e Jesus estava pegando um exemplo físico para trazer uma grandiosidade espiritual. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Eles ficaram sem perceber aquela realidade. Eles começaram a conversar entre si: será que alguém trouxe comida para o mestre? Enquanto nós entramos na cidade, compramos e estamos voltando, será que alguém já alimentou o mestre? Será que alguém já trouxe a refeição para ele? Eles ficaram pensando isso, sem entendimento. E Jesus disse: a comida que eu tenho para comer não é apenas essa aqui que vocês estão me trazendo, o pão, a carne. Não, a comida que eu tenho para comer é fazer a obra daquele que me enviou, é fazer a obra de Deus. Jesus estava descansando, mas quando aquela mulher vai até ele, pastor Rodrigo, ele deixa o cansaço de lado, ele se levanta, ele se posiciona e ele atende aquela mulher, e a vida daquela mulher foi totalmente transformada. Olha para alguém perto de você e diga assim: se você ouvir Jesus, a sua vida será totalmente transformada. Alguém pode aplaudir ele? Os discípulos de Jesus, ao ouvir essa palavra, não entenderam, porque eles estavam neste momento, diga neste momento, eles estavam nesse momento, querido, vivendo muito ainda no natural.
Mas Jesus já estava vivendo no sobrenatural. Ele estava na terra por um tempo, mas ele sabia que o tempo dele se findaria e ele voltaria para onde? Para onde? Para onde? Para junto do Pai. Quantos querem viver eternamente junto do Pai? Então Jesus estava por um tempo, apenas um tempo, cumprindo uma missão. Ele vai dizer para os seus discípulos: vocês não são deste mundo. Vocês estão neste mundo, mas vocês não são daqui. Nós não somos daqui. Primeiramente, nós somos criados aonde? Em Deus. E depois nós nascemos aqui. Mas quando nós partirmos, para onde voltaremos? Para junto do Pai. Aleluia. Mas após receberem o Espírito Santo no dia do Pentecostes, a vida desses homens mudou completamente. Os homens que eram carnais, homens que estavam pensando apenas nas coisas materiais, pensando neles mesmos, em quem sentaria ao lado de Deus nas primeiras cadeiras, quem ocuparia as primeiras posições, agora se transformam em homens espirituais. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós vamos deixar de ser pessoas carnais e vamos começar a andar no Espírito e viver as realidades de Deus, e não ocupar mais tanto a nossa mente, o nosso coração apenas nas coisas terrenas, que são passageiras. Passageiras. Diga para alguém perto de você: as coisas da terra são passageiras. Nós temos que desfrutar delas agora? Sim. Temos que trabalhar agora? Sim. Temos que estudar agora? Dar o nosso melhor agora? Sim. Todas essas coisas são lícitas, mas são importantes. Mas a prioridade da nossa vida, e eles entenderam isso, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles entenderam que a prioridade deles era servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e executar aquilo que Ele tinha pedido para eles. Em Mateus 28, Jesus vai dizer o que para os seus discípulos antes dele voltar ao Pai? O que Ele havia dito para os apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todos. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos, mas aqueles que não creem já estão condenados, porque não creram no nome do Filho de Deus. Essa missão era só para eles? Para quem é essa missão, igreja? Olha para alguém espiritual perto de você e diga: essa missão é sua também. Anunciar as boas novas, fazer discípulos de todas as nações. Nós não podemos permanecer eternamente sendo pessoas carnais. Eu e você temos que nos tornar homens e mulheres espirituais, onde o Espírito Santo vem sobre você, valores que existem dentro de você são trocados. Teu pensamento, a tua forma de ser, a tua forma de se comportar, a tua forma de falar, a tua forma de pensar, os teus sonhos, os teus objetivos são trocados, e agora você vai começar a viver o melhor tempo da sua vida. Por quê? Porque você vai viver os sonhos e os planos de Deus para você. Quantos querem viver os planos de Deus aqui? Você precisa ser alguém espiritual. Ser um homem e uma mulher cheio do
Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios 2, do 14 ao 15. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Amém? Ninguém consegue discernir um homem e uma mulher que nasceu de novo, que é cheio de Espírito, que anda em novidades de vida. As pessoas começaram a olhar para Pedro, olhar para os demais e pensar que eles estavam loucos. Mas eles estavam vivendo agora não mais carnalmente, eles estavam vivendo no Espírito. Eles estavam agora, assim como Jesus, não se alimentando apenas da comida que perece, mas eles estavam se alimentando da comida que vinha do reino, ou seja, fazer a vontade do Pai. O que Jesus falou para Pedro, quando Pedro estava pescando, e Jesus estava assando um peixe e um pão ao seu lado, e Pedro estava pescando com os demais, depois da sua morte e ressurreição, e não tinham pegado nada. E quando eles viram que era Jesus assando peixe, quais foram as palavras de Jesus para Pedro? Quem sabe? Eu ouvi. Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo. O que Jesus disse para ele? Se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, faça aquilo que eu estou te pedindo. Mas Pedro não queria fazer, porque ele ainda estava andando na carnalidade. Mas quando o Espírito desceu sobre ele, é como se o DNA de Pedro fosse mudado, e agora a comida do céu, o desejo do Pai entrou no coração de Pedro, e agora Pedro e os demais já andavam não mais humanamente falando, carnalmente, mas agora já andavam com os olhos nos céus, ouvindo o que Deus tinha, fazendo o que Deus tinha para eles. Sabe quando que o reino de Deus vai crescer na terra? Quando? Quando pessoas serão alcançadas? Quando que os milagres vão se multiplicar, o sobrenatural vai se multiplicar? Você sabe quando? Quando nós deixarmos de ser pessoas carnais e nos tornarmos pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo de Deus. Qual é a tua comida? Jesus era fazer a vontade do Pai e as suas obras. Qual é a tua comida? Qual é o teu maior desejo? Aonde está teu maior sonho? Aqui na terra? Ou está ligado com o que Deus tem para você? Não que a gente não possa ter sonhos na terra, não é isso. Mas o maior sonho de todo aquele que nasceu de novo, o maior desejo de todo aquele que nasceu de novo, é ver o reino de Deus se estabelecendo cada vez mais e mais. É esse o desejo do teu coração? Se você é alguém que já nasceu de novo, você é alguém que anda no Espírito, você é alguém espiritual, o teu desejo vai ser o desejo do Pai. Porque não tem como tirar isso de alguém que nasceu de novo. A Bíblia diz que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, passa a habitar dentro de nós. Qual é o desejo do coração de Deus? Que todos sejam salvos e nenhum pereça. Você acha que esse desejo mudou? Jamais mudará. Quando eu e você somos tomados pelo Espírito Santo, esse desejo do Pai, ele vai se manifestar por meio da nossa vida também. Quem está entendendo aqui? Qual é a tua comida? O que você tem se alimentado?
Jesus queria se alimentar cada vez mais da vontade do Pai. Eu e você, querido, precisamos nos alimentar cada vez mais da vontade do Pai. Nos fortalecer no Senhor, nos fortalecer na sua graça, nos fortalecer cada vez mais no Senhor. A nossa principal missão é fazer discípulos de Jesus. Você sabia disso? A principal missão da igreja. Aonde está a igreja aqui? A igreja não é a placa. A igreja é cada um de nós. A principal missão da igreja é fazer discípulos de Jesus. A placa é apenas uma questão de regularização, mas a igreja verdadeira está sentada aí, perto de você. Você é a casa que o Senhor escolheu para habitar. Faz assim e diga: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo, a casa que o Senhor escolheu. Jesus tinha prioridades, era fazer a vontade do Pai. A minha oração, querido, e o meu desejo é que o Senhor venha ativar isso dentro de cada um de nós, cada um de vocês, e vocês venham lembrar que vocês são embaixadores do reino. Diga: eu sou embaixador do reino. A Bíblia nos chama de embaixador. Você é um representante do reino de Deus, um embaixador. Você, assim como eu, tem um compromisso diante de Deus. Amém? Tem dias que nós estamos cansados, é ou não é verdade? Cansados, com muitos afazeres, mas você vai dizer não para Deus? Quando você está cansado, quando... Não, hoje não, hoje eu vou ficar tirado. Se Deus quer usar você e manifestar o reino por meio de você, mesmo cansado, assim como Jesus, se você ama o Senhor, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, você vai ir e vai dar o seu melhor, porque você sabe que ali tem uma vida, e por meio daquela vida, querido, muitas outras vão conhecer o reino e serão inseridas no reino de Deus, porque você venceu o seu eu, venceu a sua carnalidade, se posicionou e deixou Deus se mover por meio da sua vida. Pare de dar desculpa. Diga para quem está dormindo perto de você. Diga para ele: pare de dar desculpa. É tempo de cumprir a vontade do Senhor. Eu estava comentando com o pastor Elisandro essa semana. Quando nós compreendemos essa realidade, quando a igreja compreende essa realidade, quantas pessoas nós estamos aqui hoje? Eu acredito que mais de 200 pessoas, tá? Agora eu quero que você entenda algo. Se essa semana eu sair daqui e pedir para o Senhor: me enche do teu espírito, me revista da tua unção, do teu poder, o que vai acontecer? Ele vai te encher, ele vai te revestir. Ele vai te transformar de uma pessoa normal, natural, carnal, num homem espiritual. Ele vai te ativar para manifestar o reino dele. Aí você ativado agora, pensa comigo. Você tem amigos, tem família, sim ou não? Deus vai usar você, assim como usou Jesus, na beira do poço de Jacó. Para falar de Jesus, para falar do seu amor, para falar da sua palavra, para uma pessoa. E aquela pessoa será impactada e vai falar para outras. O que acontece domingo que vem se cada um de nós deixarmos Deus nos usar e trazermos uma pessoa domingo que vem no culto? O que acontece? Gostei, parei, deixa eu ouvir aqui o abençoado. O que acontece? Não vão ficar de pé. Nós vamos comprar mais cadeira.
Pastor, mas daí vai ficar pequeno o templo. Deixa que fique, a gente se muda. Mas e se não tem templo grande o suficiente para comportar o povo que Deus vai mandar, o que a gente faz? A gente constrói? Não limite o que Deus quer fazer. Não limite os planos de Deus. Não limite os sonhos de Deus na sua vida. Se cada um de nós se posicionar e deixar o Senhor nos invadir como Ele quer, domingo que vem, falta lugar. E no outro domingo, meu Deus. E no outro domingo, aleluia. Aí você vai me dar uma dor de cabeça santa, amém? Santa. Eu vou me preocupar, mas eu vou orar e o Senhor disse, tu mandou filhos, agora prepara todas as coisas. Você acha que o coração de Deus não está feliz? De ver essa casa cheia? Você acha que o coração de Deus não vai ficar mais feliz ainda se ver outras pessoas sendo inseridas? Vai. Jesus deixou a canseira momentânea de lado para manifestar a vontade do Pai e abençoar aquela mulher e outras vidas. E Jesus entrou em Sicar e ali ficou mais uns dias anunciando o reino de Deus, e outras pessoas mais foram salvas. Não parou na mulher, não parou nela, porque ninguém para o reino de Deus, ninguém para o que Deus começou dentro de você, ninguém para algo que já está em movimento. Esses dias eu disse aqui, coloca o fermento dentro da massa, mistura tudo, tenta separar o fermento, depois que você já misturou na farinha, tenta separar o fermento, não dá mais. O que o fermento faz? Leveda. Ele tem uma força nele. Toda a massa cresce. Que o fermento do Espírito Santo pegue você essa noite e faça crescer dentro de você o reino, a verdade, a revelação que Deus tem. Nós vamos impactar essa cidade. Não, vou te dar uma chance maior. Nós vamos impactar essa cidade. Nós vamos impactar muitos lugares, muitas famílias. Nós vamos abençoar muitas famílias. Nós vamos demonstrar o reino. Vamos fazer coisas extraordinárias, porque no meio desse lugar se levantará homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito Santo, guiados e movidos pelo Senhor. Se coloque de pé nesta noite. Nós vamos cear. Qual é a sua comida? Qual é o seu alimento? A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Para cada um de nós, Deus tem uma missão. Para cada um de nós, Deus tem um chamado. Para cada um de nós, Deus tem um propósito específico. Mas todos nós estamos inseridos no mandamento de fazer discípulos. Quarta-feira o meu coração se alegrou também, e o de Deus também. Havia muitas pessoas aqui na quarta-feira, e o Senhor se moveu com muita graça. O Senhor vai se mover com muita graça aqui esta noite. E eu quero lançar um desafio para você. Quem gosta de desafio? Ai, pastor, eu não gosto muito, aleluia. Sabe aquela risada? O desafio que eu quero lançar: seja como Jesus essa semana. Fale para alguém das águas vivas. Fale para alguém do amor dele. Fale para alguém do reino dele. Faça como Jesus. Não perca uma oportunidade. Às vezes a gente fala de tantos assuntos, não é verdade? Como é que foi o teu time essa semana? A gente fala de tantas coisas, de um monte de coisa. Aí está errado falar de futebol? Não está. Mas às vezes as pessoas por dentro, nas suas casas, elas estão perecendo. Elas estão tristes. Elas estão oprimidas. Elas estão deprimidas. Muitas coisas estão acontecendo.
estão sendo julgadas, estão sendo acusadas, estão passando por problemas terríveis. E nós temos uma palavra de vida e de esperança para compartilhar com elas. E o que a gente faz, irmãos? Às vezes a gente despede aquela pessoa da mesma forma. Jesus poderia ficar indiferente, deixar ela tirar água, ficar ali olhando para ela. Mas não. Ele fez a diferença na vida dela. Pegue na mão de alguém, dê uma apertadinha de leve e diga para essa pessoa assim: faça a diferença na vida de alguém esta semana. Aleluia. Faça a diferença. Um abraço faz a diferença. Um sorriso faz a diferença. Uma frase: Jesus te ama, faz a diferença. Mas às vezes nós ficamos calados. Não é tempo mais de se calar. Não há mais tempo de se calar, igreja. É tempo de anunciar as boas novas a todos. Declarar, profetizar, anunciar a tempo e fora de tempo. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a assumir o altar. Nós vamos orar pela ceia, vamos cear. Os irmãos que vão ministrar, que vão estar servindo, venham para frente. Você que vai servir, venha para cá. Vem cá, pastor Rodrigo, orar pela ceia. Vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Creio em ti. O Senhor me deu 3 visões aqui esta noite. 3 visões. A primeira dela, eu via um pai abraçando um filho. E o Senhor me dizia: eu sou o pai que cuida, eu sou o pai que abraça. Eu sou o pai que estou cuidando de cada um de vocês. Por isso, seja abraçado por Ele essa noite. Deixa o Senhor te abraçar. A segunda visão que Deus me dava era de Jesus à beira do poço. E Ele estava dando água. Não a água do poço, mas a água da vida. Ele está dando água da vida aqui esta noite. Ele está derramando do seu espírito uma água a qual aquele que bebe nunca mais torna a ter sede. Ele está dando de graça do seu espírito. E a terceira visão que Ele me deu me mostrava o próprio Senhor Jesus lavando e cuidando de feridas. Pessoas que estavam feridas, tanto fisicamente como emocionalmente. Eu via o bom pastor, eu via Ele lavando feridas, eu via Ele com as suas próprias mãos lavando as feridas, curando as feridas, passando o bálsamo. Seja curado essa noite. Seja curado das suas feridas emocionais, das suas feridas. Seja restaurado. Se o mundo te condena, Deus não te condena. Ele está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para te abraçar. Ele está disponível para ser encontrado. Amém, Senhor. Amém. Eu vou encerrar. Mas eu preciso obedecer um comando específico do meu Senhor antes de encerrar. Todos aqueles que estão feridos no emocional, vem para cá. O Senhor quer passar o bálsamo, lavar as suas feridas, curar você essa noite. Todos aqueles que estão feridos emocionalmente, com situações que aconteceram, palavras que talvez você recebeu, vem para cá. Se for preciso rebater 2 fileiras de cadeiras, rebata.
mas crie um espaço para eles virem e ocuparem. Permita-me fazer oração por eles. Ricamanda gasubi amande fandeste. Urubucusa calabaçu yarabagai. Nós amamos tua presença, Senhor. Coloque a mão no coração, você que veio à frente. Pai, no nome de Jesus Cristo, aqui há filhos e filhas que carregam sobre as suas vidas, Senhor, tantas situações, tantas palavras, tantas coisas que nesses últimos tempos aconteceram sobre eles, que trouxe dor, ferimentos, trouxe situações, Pai, que desgastou o emocional, feriu tantos deles, mas o Senhor me mostrava aqui esta noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor lavando, o Senhor curando, o Senhor restaurando, e esse é o propósito, Pai, da visão. O Senhor está falando com cada um de nós. Eu quero curá-los, eu quero sará-los, eu quero mudar a vida, a história de cada um deles. Ricamanda gasub a fácia. Eu apresento cada um deles que vieram à frente desse altar essa noite. Pai, começa a lavar, começa a curar, começa a transformar situações dentro de casa, dentro da família, nos relacionamentos, nos casamentos. Começa a mudar essas situações, estas realidades que se levantaram contra essa família, contra esse casamento, contra essa pessoa. Começa a mudar essas realidades, Senhor, e eles começam a se alegrar, eles começam a viver as realidades dos céus, as realidades que o Senhor tem preparado para cada um deles. E você que veio à frente, diga: obrigado, Jesus. Eu creio que o Senhor está me curando e está agindo em meu favor esta noite. Todos vocês coloquem a mão no coração, aqui eu vou encerrar. Muito obrigado por essa noite, por tua presença, tua palavra, tudo que o Senhor fez. Nós somos gratos a ti. Nós consagramos essa semana ao teu senhorio. Te convidamos, Espírito Santo, a estar conosco. Continua, Senhor, nos abençoando, nos livrando do mal, do engano, das enfermidades e das ciladas. Que cada um de nós possa crescer na graça, no conhecimento, na revelação, no entendimento, e viver as promessas que o Senhor tem sonhado e estabelecido. Como sacerdote e ministro do Evangelho, eu abençoo cada um de vocês e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.